Feito, gravando. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 4. Nós vamos continuar o assunto de medida de um segmento e segmentos congruentes, que foi o que a gente viu na aula passada aí. Depois tem o assunto de segmentos consecutivos, né? Ali na página 12, depois continua na página 13 também, se eu não me engano. Hoje é dia 30 de outubro de 2020 e antes de entrar nesse assunto do livro, eu gostaria de lembrá-los que o formulário, a correção final, presta atenção, agora é a correção final da tarefa 2, certo? É a correção final da tarefa 2. Claro, teve alguns problemas, né? Alguns ainda me mandaram, alguns, não foi um só, né? Presta atenção, alguns enviaram ainda a imagem torcida, né? Para baixo, deitada, na orientação que não era adequada para a leitura, e como eu tinha falado, né? Daí eu vou fazer o seguinte, eu não vou corrigir, vou abrir depois a correção final para a tarefa 2. Então, o que eu peço agora? Que depois a gente não vai ter mais tempo para fazer essa correção, certo? A gente vai finalizar a correção da tarefa 2, então te atenta para mandar tudo direitinho, tá? Tiveram 3 oportunidades, então, para mandar tudo bem direitinho aí, corrigir aquelas questões. O que acontece que eu quero salientar para vocês? Primeira coisa, não é? Digamos lá na tarefa 2, tu tirou uma pontuação, sei lá, 30, às vezes, dá 30 do total de 40. Daí tu viu que na questão 7, tu poderia corrigir a questão 7, a questão 8 e a questão 10, digamos. Né? Aqui dá 10 pontos, né? Digamos. Daí não daria certo, né? Vamos pegar uma pontuação plausível, né? 4, 4, 4, 12, 28, por exemplo, né? Porque a questão 7, a questão 8, a questão 10 tu não entregou, certo? Quando tu fez a tarefa 2 ali, tu tirou a pontuação 28 de 40, porque tu acertou todas as questões, só que a questão 7, a questão 8 e a questão 10 deu problema, sei lá, tu enviou torcida lá, fora da orientação correta, ou tu tentou enviar 2 arquivos, não deu, e tu lembra, né, como é que eu falo para vocês, né, como é que eu falo, se não dá para enviar 2 arquivos, olha só a tecnologia, bota uma folha do lado da outra e tira a foto das 2 juntas. Professor, mas eu escrevi no verso. Bom, se tu escreveu no verso, pega uma folha, pega outra folha, copia aqui do lado e tira a foto, tá bem? Mas não perde a questão, tá? Por favor, é melhor que seja assim, por questão de armazenamento, tá? Sim, Lucas, já começou, eu só estou dando algumas orientações aqui para o formulário, tá? Mas eu já vou falar sobre o assunto de aula, mas é importante que todos prestem atenção, tá? Nisso aqui, tá bem? Porque tu tá falando por causa do horário? Deixa eu ver, eu estou no horário certo, não estou? Deixa eu ver aqui, ó. Hoje é sexta-feira, das 8h45 às 9h30. Tá certo? Sou eu, né? Sim ou não? Tô certo? Tô certo, né? No meu horário, né? Tá certo. Então, lá na tarefa 2, tu tirou a pontuação 28 sobre 40. Sei lá, o problema que deu ali com a questão 7, a questão 8 e a questão 10, não conseguiu enviar, deu problema, não sabia, né? Recebeu a orientação ali, desenvolveu alguma coisa, daí o que tu vai fazer então na correção da tarefa 2, certo? Na correção da tarefa 2, o que tu vai fazer? Tu vai fazer só a questão 7, a questão 8 e a questão 10. Daí tu fez a questão 7, olha só, 4 de 4. Tá? A questão 8, 4, 4. E a questão 10, tu tirou 2. Não vamos botar 2, vamos ser mais generosos.
tirou 3 de 4. Então isso aqui tu fez a correção, tá? Tu fez a correção da tarefa 2, né? Claro que qual vai ser a tua pontuação na correção da tarefa 2? Vai ser 4 mais 4, 8, 8 mais 3, 11, né? Então, a tua pontuação vai ser 11 no total de 40. Claro, tu tá só aquelas que tu está recuperando, certo? 11 pontos do total de 40. Daí, o que que tu pensa assim, ó? Agora, ontem à noite, abriu a correção final da tarefa 2, tá? O que que tu vai corrigir? Só a questão 10. Ah, eu posso corrigir a questão 10? Sim, eu quero tirar 40 de 40. Ó, então a correção final da tarefa 2, não é? Tu vai lá e faz, tirou 4 do total de 4, qual vai ser a tua pontuação? 4 do total de 40, certo? Ah, tá, professor, então quer dizer que fazer correção não adianta, porque daí eu vou ficar com a pontuação menor? Não, tu tem que observar se tu conseguiu corrigir ou não a questão, né? Que nem nos temas. Eu sei, né, que eu falo que nem nos temas, mas só que tem alunos novos aí que não lembram, não sabem como é que funciona, né? Mas vocês sabem, a maioria de vocês, quem já é meu aluno antigo já sabe. Eu vou montar o conceito, nessa situação aqui, eu consegui recuperar tudo, né? A tua pontuação final seria 40 de 40, porque corrigiu, né? Todo mundo, tá? Na tarefa 2, tu ficou com 28, ó, tarefa 2, tu ficou com 28 do total de 40. Na correção da tarefa 2, tu não conseguiu corrigir essa aqui, tu ficou com 39 do total de 40. E a pontuação que vai para ti ali é só daquilo que tu corrigiu, entendeu? E a correção final da tarefa 2, se tu consegue, então tu vai ficar com... O que eu vou contabilizar para ti é 40 de 40, tá? Não te preocupa, que tu tem que o que tu tem que te preocupar é só corrigir as questões que tu ficou abaixo. Daí eu vou montando com as melhores notas. Ah, professor, mas se na correção da tarefa 2, lá, na correção final da tarefa 2, eu vou tentar fazer a tarefa... Eu vou tentar corrigir a questão 10 e ficar pior. Não te preocupa com isso também, eu vou pegar a melhor nota. Se tu aqui, ó, ficou pior, mandou a imagem, sei lá, com sombra, eu não consegui ler, deu problema ali, eu vou pegar a tua nota anterior, certo? Beleza? Outra coisa muito importante para falar para vocês. Ó, eu sei que nessa turma aqui, acho que todo mundo está conseguindo enviar, tá? Mas tem acontecido ali de outras turmas, mas que fique claro para todos, né? Que se tu precisa, assim, ó, a entrega é via formulário, tá? E alguns já passaram por essa experiência ali, que não conseguiram entregar por formulário, certo? Não conseguiram fazer a entrega por formulário e eu dei outras alternativas para a gente conseguir entregar via formulário, tá? Quem passou pela situação sabe, tá? Então, assim, ó, eu tenho muitas outras alternativas para entrega, tá? E uma das alternativas que não é entregar folha impressa na escola. E tem motivo para isso também, tá? Tem motivo para não entregar na escola. Um dos motivos que eu posso te dar assim, é o feedback que tu vai retornar. Eu tenho todo no sistema ali e eu posso te retornar via e-mail, e isso prejudicaria a forma que vocês recebem o feedback, o retorno, tá bem? Se vocês entregassem na escola, mas tenham isso em mente, tá? Entrega na escola de folha impressa, porque já aconteceu uns 2 casos ali, entrega na escola via impressa não é uma das alternativas. E eu não estou te dizendo assim, ó, o professor nunca vai aceitar. Bom, se falhar assim, todas as alternativas que eu tenho para tu entregar,
certo? Daí tudo bem, daí a gente pode conversar sobre entrega dentro, entrega por folha impressa na escola. E mesmo assim tem que ser combinado, não pode simplesmente chegar na escola lá, ó, entreguei e pronto. Não, a gente tem que combinar, tem que passar por todo esse processo para ver o que está acontecendo. E quero falar para vocês também que existe um canal, né, que a gente abre ali, pode ser pelo Clipe Escola, né, professor, ó, tem alunos que a gente já conversa, você sabe, já aconteceu aqui nessa turma. Eu falei com alguns alunos ali, ó, vamos tentar assim, vamos tentar assado, e sempre te digo assim, ó, tu não te preocupa, eu não vou te deixar desamparado ali, ó, se precisar, eu abro de novo, eu faço o que tiver ao meu alcance para que tu não fique sem conceito. Se eu tiver que abrir de novo o formulário por uma eventualidade que aconteceu ali, eu abro de novo. Mas claro, existe um prazo, um padrão e um intervalo de tempo determinado para que isso aconteça. Certo? E eu sou agradecido a vocês, assim, ó, porque esta turma aqui tem atendido e tem entendido o que eu tenho falado, tá bem? Então eu peço que, se vocês tiverem qualquer problema, tá? Se tiverem qualquer problema, por favor, coloca ali no Clipe Escola, com a maior das boas vontades e gentileza ali. Ô professor Fábio, não consegui, me ajuda aí, qual é? Tá? Pode pedir para o pai, para a mãe escrever ali, eu abro um canal, eu falo com vocês à tarde, eu tenho um canal no Team Link ali reservado para a gente conversar, posso compartilhar a tela com vocês compartilham comigo, a gente pode conversar de várias formas e tentar resolver, certo? Olha só, João Vitor, já sabe, né, João Vitor? Já sabe, né? Chegou agora, né? Já sabe. Ó, eu não tenho escutado, não tenho visto teus comentários lá, João Vitor. Os de ontem eu não vi, tá? Eu quero ver teus comentários. E a de hoje é muito importante, essa introdução que eu fiz aqui, tá? Que todos estejam bem avisados, tá, João Vitor? Dá um oi aí pra mim, João Vitor, e diz aí pra mim que tu entendeu. Tá aberto o formulário, então. Agora vocês podem fazer as correções necessárias. Tem gente que entregou só a tarefa 2 e tem a possibilidade de fazer correção e não entregou ainda, não fez a correção. Faça, aproveita agora, tá? Ô senhor, isso. Tá, olha só, o João Vitor está perguntando. Ô senhor, eu não entendi aquele link que tu mandou. É para recuperar as questões da recuperação? Yes. Sim, tá? Então, João Vitor, verifica ali na correção da tarefa 2 o que tu pode melhorar de conceito ainda. Só as questões que tu pode melhorar. Como é que funciona? Tarefa 2, correção da tarefa 2 e correção final da tarefa 2. Assim que funciona, tá? Se ficou alguma questão pendente aqui, ó, tá? Da tarefa 2, tu pode tentar corrigir na correção da tarefa 2, que é o que vocês fizeram. Mas se mesmo assim tu tentou corrigir e não conseguiu corrigir todas, que faltou uma para corrigir, tu pode usar essa correção final da tarefa 2. Assiste o vídeo do início, comenta e diz assim, ó, pra mim, ó, entendi, professor. Tá? É só um período que nós temos agora ali, então tá gravando aqui, a gente já está em 15 minutos de conversa. Assiste e diz, entendi, ou, né, não entendi, ficou alguma coisa em dúvida, na dúvida ainda. Mas de qualquer forma, me dá um parecer para eu saber se tu está entendendo tudo direitinho, tudo bonitinho, tá? Não quero ninguém desesperado, não quero ninguém ansioso, certo? A gente vai abrindo possibilidades, vai explicando, nem precisa ter uma explicação muito... Ô professor, seguinte, sei lá, estou me sentindo meio chateado, assim, eu não consigo fazer, pode ser até isso, tá? Pode me dizer assim, minha mãe me mandou fazer, mas não queria fazer. Que problema, vamos abrir de novo para ti então. Eu vou abrir de novo para ti, tá? Mas pede pro teu pai botar lá no Clipe Escola assim, ó, o guri não fez.
Como é que eu posso resolver? Valeu? Tá? Sem estresse. E eu que não consegui fazer, né? Sim! Giovana! Com certeza, Giovana! Tu tem que fazer a correção final da tarefa 2. Aproveita agora. Entendeu? Tem todo final de semana. Fecha só terça-feira às 18 horas. Dá tempo tranquilo de fazer. Vai lá. Faz tranquilo. Se não, tu sabe, né? Eu chamo a Deia. Eu chamo a Deia. Odeia. E ela vem aqui, né? Sabe, né? Ela vem aqui do meu ladinho. Tá, ô Giovana, tô brincando contigo. Fica tranquila e faz essa correção final da tarefa 2. Tô contando contigo. Tá bem? Deixa eu ver se eu vi certo. É que eu não consegui fazer, né? Tenho que fazer tudo pra... Não é por preguiça, é por não saber o conteúdo mesmo. Mas tô entendendo, Ju. Tá bem. Tu falar de novo como transfere o número em nota, se der, por favor, vai ser problema sim, Lucas. A gente vai ter que... eu vou ter que abrir eu tô vendo que isso está dando problema, mas só que eu vou ter que abrir em outro momento, e eu vou te pedir essa paciência aí, que tu vai entender, tu vai conseguir, mas hoje não vai dar, tá bem? Obrigadão pela compreensão. Então, assim, ó, eu quero preparar algumas coisas para vocês, mas eu vou falar primeiro com a coordenação, e depois de falar com a coordenação, daí eu libero para vocês, justamente pelo que a Giovana falou ali. Professor, não é por preguiça mesmo, é porque eu não estou entendendo e tudo mais. Lembra, né, Giovana? Tu pode assistir os vídeos do YouTube e já sabe como é que funciona. Assistiu, comenta, tá? Tem essas possibilidades. Professor, é complicado, né? É complicado, eu sei, mas vai fazendo o máximo que tu conseguir, tá, querida? Não perde as oportunidades, por favor, tá? E não te preocupe, eu vou conversar com a coordenação, ver algumas coisas que a gente pode estar abrindo para melhorar essa comunicação aí. Valeu? Tá, vamos à aula então, depois de 20 minutos, 17, quase 18. A gente já viu, né, a medida. A gente tem que pegar uma unidade padrão. Eu estava falando para vocês sobre régua e tudo mais, né? Medida de régua do segmento. Um segmento tem extremidades, a gente já sabe que o segmento tem extremidades. Os segmentos, a gente parou aqui, eu acredito. Os segmentos AB e CD, esses aqui são os nomes dos segmentos. A seguir tem a mesma medida, ele está afirmando que tem a mesma medida. Dizemos então que são segmentos congruentes. Conceito importantíssimo. Então, segmentos que têm mesma medida, tá? A gente chama de congruência. Congruentes. Segmentos congruentes. É a propriedade de congruência, tá? Mesma medida. A gente pode dizer assim, ó, tanto os segmentos A, B e CD são congruentes, como a gente pode dizer A e B, os segmentos AB e CD são congruos. Claro, tem que ser entre si, na verdade, né? São congruentes, tá? E como é que nós indicamos a congruência? A gente indica a congruência pelos nomes, tá? Pelos nomes. E isso aqui é importante que eu vou falar para vocês, ó. Pelos nomes dos segmentos. Isso aqui é nome do segmento. É o segmento AB. Tu dá um nome de um segmento, pode ser, né? Indicando os pontos, as suas extremidades e com traço em cima. Então tá, ó. Esse aqui é o nome do segmento. E esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de congruência, tá? Esse segmento é congruo a este segmento, certo? Mas quando eu estou falando de medida, a comparação, se eles têm mesma medida,
Eu não posso pegar o nome do segmento e dizer que tem a mesma medida que o nome de outro segmento, tá? Quando a gente está falando de medida, a gente está falando de número. E a comparação para números, a comparação de congruência para números, tá? Um número é igual ao outro, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Mas daí, esse símbolo é para comparar números, certo? Não nomes. Isso aqui eu estou comparando referências, tá? Duas referências. Aqui eu uso para comparar, por exemplo, 7 é igual a 7, tá? Então, é um conceito parecido de congruência e de igualdade, tá? A congruência, então, a igualdade é um tipo de congruência, é um tipo de equivalência, tá? Bom, e como é que a gente pega as medidas, então? Se o nome do segmento é AB, como é que eu indico a medida de AB? Bem certo, ó. A medida do segmento que tem essa referência aqui, desses pontos, é essa aqui, ó. Oi, tu escreveu a mesma coisa, senhor? Não, eu escrevi a mesma coisa. Tá, ó. A medida do segmento que tem essa referência, que tem esse nome aqui, é esta medida aqui, ó. Aqui eu estou falando de número, tá? E aqui eu estou falando de nome. Nome do segmento. Medida do segmento. Quem não entendeu? Eu gosto de fazer essas pegadinhas. Quem não entendeu? Fala aí pra mim. Quem acha que eu estou escrevendo a mesma coisa? Ui, nada a ver, tu escreveu a mesma coisa. Fala aí pra mim. Todo mundo entendeu isso aí? Para, eu gosto de fazer umas pegadinhas assim, só pra tu dizer assim, ô professor, mas para aí, qual é que é essa? Tá entendendo o que eu tô falando? Todo mundo tá entendendo? Eu não acredito. Fala aí pra mim. Então diz pra mim, tô entendendo. É porque tu tá com medo de dizer assim, ó, eu tô entendendo, mas parece que tem alguma coisa. Não, eu só tô tentando te botar medo mesmo. Tu tá entendendo, certo? Mas eu tô te desafiando, entendeu? Essa é a brincadeira. É só pra tu ficar assim, não vou responder. Responde aí pra mim. O que é congruente? Congruente é tu falar que é tu dizer assim, ó, que duas coisas têm mesma medida, tá? Mas tu vai usar o nome das coisas. Quer ver? Vou te dar um exemplo, ó. Por exemplo, o João Vitor, tu tá mais alto que eu agora, né, João Vitor? Tu deve estar com 1,70 m. Sim ou não, João Vitor? Ele disse que travou. Tá? Vamos supor assim, ó, que eu e tu tenhamos a mesma medida. Eu tenho 1,69 m, 1,69 m, tá? E tu, vamos dizer que tu também tem 1,69 m. A gente pode se comparar pelos nossos nomes, tá? Fábio é congruente a João Vitor. Não tem acento o teu nome, né, João Vitor? Teu nome é sem acento. Fábio é congruente a João Vitor. O que eu quero dizer? Foi para todos? Travou? Eu estou travado ainda para vocês? Continua travado? Ou vocês já estão me enxergando? Estão me escutando? Ei, alguém me escuta? Acho que vocês estão sumindo aqui da minha tela.
Deixa eu dar uma pausa aqui nesse vídeo, então. Retornando, então, depois dos problemas técnicos. O que é congruência? É uma relação que a gente faz pegando a referência, certo? O que eu suponho? Eu suponho assim, ó, que eu tenho a mesma altura do João Vitor, certo? Então, essa relação de congruência aqui diz respeito às nossas alturas, tá? A medida, a minha altura aqui. Eu tenho 1,69 m, eu sei que o João Vitor já deve estar com 1,70 m, 1,70 m, não, 1,71 m, daí já passou demais, né? Eu acho que está mais ou menos por aqui, um pouquinho mais alto que eu, né? Olha, o João Vitor disse 1,68 m. Eu lembro que quando saiu quando a gente... Quando começou a pandemia, assim, né, que a gente não estava mais na escola, eu parei de vê-los, né, presencialmente. O João Vitor estava mais ou menos na minha altura, estava um pouquinho mais baixo. Eu pensei que ele tinha encontrado a minha altura agora. Eu acredito, João Vitor, que tu está em 1,69. De repente essa tua medida aí está defasada aí, que tu botou aí 1,68. Tu já deve estar com 1,69, se não por 1,70. Tá? Dá uma conferida aí, tá, João Vitor? Mas vamos dizer que a gente tem a mesma altura, eu e tu, tá, João Vitor? Então, eu posso dizer assim, ó, que nós somos congruentes porque nós temos a Giovana. Bah, Giovana, eu vou ter que te enxergar assim, né? Vai, que legal. Isso é bom, Giovana. Isso não é, infelizmente. Eu já te falei que não é. Não é triste não, querida. Pode ter certeza que isso daí não é tristeza. Isso daí é um momento que tu tá passando. Ó, o Lucas também, né? O Lucas deve estar enorme, então. Mas continuando aqui, ó. Então, se nós temos as mesmas medidas, eu e o João Vitor, tá, de altura, eu posso dizer pelos nossos nomes que eu sou congruente em relação à altura ao João Vitor, certo? Nós temos a mesma medida. Então, assim que eu relaciono congruência entre referências, tá? Eu tenho a referência, que é o meu nome, o João Vitor tem a referência dele, que é o nome dele, e nós dois temos a mesma altura. Agora, se eu vou comparar as nossas medidas, as nossas alturas, então eu vou usar 1,69 e ele também tem 1,69. São números. Como é que eu comparo? Pela igualdade, tá? É só uma forma, né, de tu fazer essa referência, então. Mas como é que é a medida? Como é que eu chamo a medida? E eu já vou antecipar isso para vocês, ó. Como é que eu chamo a medida? Não, esse aqui é o nome do segmento AB, mas qual é a medida? Como é que eu indico a medida do segmento AB? Assim, ó, só não colocar o traço em cima, tá? Se eu não coloco o traço em cima, eu estou falando da medida, tá? Então faz todo sentido eu dizer que AB é igual a AB, a CD, perdão. Faz todo o sentido eu dizer que AB é igual a CD. E faz todo o sentido eu falar que AB é congruente a CD. Como? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e outra coisa é uma coisa? Não, nada a ver. Olha só, te liga. Isso aqui é o AB traço, é o nome do segmento. Isso aqui é o CD traço, é o nome do segmento. Então, quando eu estou falando de nomes de segmentos, referência de segmentos, eu utilizo congruência. E quando eu estou falando de medidas dos segmentos, não tem traço, daí eu estou falando que é igual. Faz todo o sentido eu dizer que a medida AB é igual à medida CD. E faz todo o sentido eu falar que o segmento AB é congruo ao segmento CD. Isso, é isso aí que eu tinha para falar. Conseguimos entender todos?
Tranquilaço? No mais? Que barbaridade? Hã? Sim ou não? Sim, muito bem, Júlia. Muito bem, segmentos consecutivos e colineares. A gente já falou sobre coplanares. O que é coplanares? Vamos analisar a frase, né? Coplanares participam do mesmo plano. Retas coplanares. Eu estou tendo uma concorrência aqui com um passarinho. Eu começo a falar, daqui um pouco o passarinho faz assim, começa a fazer um som assim, trial. Eles têm não é timbre, mas um canto agudo, né? Que eu tô falando assim, parece que ele quer me detonar a minha aula. Ô, vem, assiste então, qual é? Vem aqui e assiste. Vem aqui, fica passando ali, né? E cantando assim do nada. Ai, só eu mesmo, né? Eu tô nos meus pensamentos e ele começa a rir assim. Colineares, então, o que seria? Seria participantes da mesma linha. Isso que é o colinear, né? Co é aquele que ajuda, né? O co é aquele que ajuda. A coordenadora, né? Coordena junto, né? O copiloto, né? Pilota, né? Ele participante, né? Da organização ali, de dirigir, de pilotar e tudo mais. Então, colinear significa participantes da mesma linha, da mesma reta, do mesmo segmento, né? Então, segmentos que são participantes, né, consecutivos e que estão na mesma linha, que estão na mesma reta. Dois segmentos têm uma extremidade comum. Dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados consecutivos. Ótimo! Olha só que legal! Vamos pensar em dois segmentos que têm extremidades comuns. Vamos botar uma extremidade aqui para um segmento, tá? Uma extremidade para um segmento. Essa extremidade vai ser o A. Aqui, então, eu vou fazer assim, ó. Aqui é uma extremidade B e outra extremidade C. Esses segmentos são consecutivos? Com certeza eles são consecutivos, né? Os segmentos AB, de nome AB, e o segmento AC